Crescer dói. E eu passei anos fingindo que não. Eu dizia que era espírito livre, que não gostava de rótulos, que não queria me prender a expectativas sociais. Soava bonito, soava moderno, soava quase filosófico. Mas no fundo era medo. Medo de responsabilidade, medo de compromisso, medo de deixar para trás a versão confortável de mim mesmo. Eu confundia imaturidade com autenticidade. E isso me custou caro. Eu evitava conversas difíceis. Se algo me incomodava, eu me afastava em silêncio, em vez de resolver. Eu começava projetos empolgado e abandonava quando a parte chata aparecia. Eu gastava dinheiro que não tinha porque a vida é uma só. Eu reagia impulsivamente a críticas como se qualquer apontamento fosse um ataque pessoal. E depois eu dizia que o mundo era complicado demais, não era o mundo. Era eu. Eu lembro de uma fase específica em que tudo parecia meio bagunçado. Faculdade arrastada, trabalhos feitos na última hora, relacionamentos instáveis. Eu vivia no improviso, no depois eu resolvo, no relaxa, dá um jeito. Até que começa a não dar mais, as notas caem. As oportunidades diminuem. As pessoas começam a se afastar e você sente aquela sensação estranha de estar ficando para trás. Eu sentia isso quando abria as redes sociais. Meus amigos estavam assumindo responsabilidades, construindo carreira, amadurecendo, e eu ali ainda tentando provar que não precisava levar a vida tão a sério. Mas à noite, sozinho no quarto, eu sentia o peso. Aquela mistura de inveja com culpa, aquela pergunta silenciosa. Será que eu estou sabotando meu próprio futuro? Sim, eu estava. Porque crescer dói. Dói admitir que você errou. Dói aceitar que não sabe tudo. Dói ouvir um não sem transformar isso em drama. Dói trocar prazer imediato por construção de longo prazo. E eu fugia dessa dor como quem foge de treino pesado na academia. Sempre tinha uma desculpa. Hoje estou cansado. Amanhã começo. Não preciso disso agora. Só que cada fuga acumulava e o preço não vinha em forma de tragédia, vinha em forma de estagnação. Eu continuava no mesmo lugar enquanto o tempo avançava. Teve um momento que me marcou. Eu recebi um feedback honesto de alguém próximo, não foi agressivo, foi direto. A pessoa disse que eu tinha potencial, mas que parecia sempre estar quase lá comprometido, quase disciplinado, quase responsável, quase. Aquilo me irritou na hora. Meu orgulho reagiu. Eu quis argumentar. Quis listar tudo o que eu já fazia. Quis provar que não era imaturo. Mas a verdade é que eu sabia. Eu estava vivendo no raso, escolhendo o caminho fácil, evitando o desconforto, protegendo o meu ego. Eu queria respeito, mas não queria o peso que vem junto com ele. Eu queria liberdade, mas não queria as consequências das minhas escolhas. Eu queria resultado, mas não queria processo. E é aqui que a dor começa a fazer sentido. Porque crescer não é virar outra pessoa da noite para o dia. É começar a fazer escolhas que seu eu antigo não faria. É sentar para estudar quando ninguém está cobrando. É economizar quando ninguém está vendo. É pedir desculpa quando você erra, mesmo que doa. E isso dói. Dói porque confronta a imagem que você tem de si mesmo. Eu tive que admitir que não era tão maduro quanto eu imaginava, que eu reagia mais do que refletia, que eu falava de metas, mas não sustentava a rotina, que eu queria ser levado a sério, mas agia de forma infantil quando frustrado. E admitir isso foi um soco. Mas também foi o início da mudança, porque enquanto eu me via como incompreendido, eu não precisava mudar. Quando eu me vi como imaturo em vários aspectos, eu ganhei algo poderoso. Margem de evolução. Crescer dói. Mas continuar infantil custa autoestima. Custa credibilidade. Custa oportunidades. E eu estava começando a sentir essa conta chegar. O confronto com a minha própria imaturidade não foi bonito. Foi constrangedor. Eu comecei a prestar atenção nas minhas reações mais automáticas. E foi aí que o choque veio. Eu percebi que sempre que algo não saía do meu jeito, eu reagia como um adolescente contrariado. Se alguém discordava de mim, eu ficava defensivo. Se eu era criticado, eu fechava a cara. Se eu falhava, eu procurava um culpado. Era sutil, socialmente aceitável, mas imaturo.
Eu dizia que era intenso, que eu sentia tudo profundamente, que eu não gostava de falsidade, mas muitas vezes eu só não sabia lidar com frustração. E frustração é parte inevitável da vida adulta. Eu lembro de uma discussão específica em um relacionamento. A outra pessoa apontou algo simples. Eu prometia mudanças, mas repetia os mesmos padrões. Na hora, meu corpo inteiro ficou em alerta. Meu ego gritou. Eu quis inverter a situação, quis listar os erros dela também, quis transformar aquilo em debate para não precisar assumir nada. Mas pela primeira vez eu fiquei em silêncio. E naquele silêncio desconfortável, eu vi a verdade. Eu falava sobre evoluir, mas resistia quando a evolução exigia mudança prática. Eu queria ser visto como alguém maduro, mas ainda agia no impulso. Eu tomava decisões emocionais e depois tentava justificar elas com lógica. Eu gastava energia defendendo minha imagem em vez de ajustando meu comportamento. Isso é imaturidade sofisticada. Ela sabe argumentar, ela sabe se explicar, ela sabe parecer consciente, mas não sabe se responsabilizar. Eu comecei a observar meus padrões diários. Quando eu errava, eu demorava dias para admitir. Quando eu precisava pedir desculpa, eu enrolava. Quando algo exigia consistência, treino, estudo, organização, eu fazia por alguns dias e depois relaxava, dizendo que equilíbrio é importante. Equilíbrio virou desculpa para indisciplina. Eu queria os benefícios da maturidade sem abrir mão dos privilégios da imaturidade. Queria estabilidade financeira, mas não queria cortar gastos supérfluos. Queria respeito profissional, mas não queria fazer o trabalho chato. Queria relacionamento saudável, mas não queria abrir mão do orgulho. Não funciona. Teve uma semana em que tudo parecia dar errado. Trabalho acumulado, conflitos pessoais, pressão interna. Minha reação antiga teria sido fugir, sair, distrair, procrastinar, fingir que não era tão grave, mas dessa vez eu sentei, sem música, sem celular, sem distração, e escrevi uma lista brutalmente honesta das minhas atitudes imaturas. Foi doloroso. Eu escrevi coisas como: você evita conversas difíceis, você reage antes de refletir, você promete mais do que entrega, você quer reconhecimento sem consistência. Ver aquilo no papel foi como olhar no espelho sem filtro. E eu percebi algo importante. Maturidade não é ausência de erro, é capacidade de assumir erro rápido e ajustar comportamento. Eu comecei a treinar isso. Errei, admito no mesmo dia. Exagerei na reação, peço desculpa. Prometi algo, cumpro, mesmo sem vontade. Parece simples, mas exige engolir orgulho quase diariamente. E orgulho é confortável. Ele protege sua autoimagem. Ele impede que você se sinta pequeno, mas ele também impede crescimento. Eu precisei aceitar que, em muitos momentos, eu ainda estava tentando provar que era certo, em vez de tentar ser melhor. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ser certo alimenta ego. Ser melhor constrói caráter. E caráter se constrói em decisões repetidas. Teve um momento específico que marcou essa virada. Eu recebi uma crítica pública sobre algo que eu tinha feito. Meu impulso foi responder na hora, justificar, explicar, contra-atacar. Meu dedo chegou a digitar metade da resposta. Eu parei, respirei e me perguntei: você quer parecer forte ou quer ficar mais forte? Eu apaguei a resposta impulsiva. Analisei o que fazia sentido. Ajustei o que precisava ajustar. Ignorei o que era ruído e segui. Sem drama, sem espetáculo, sem vitimização. Foi silencioso, mas foi adulto. E naquele dia eu senti algo diferente. Não foi orgulho, foi solidez. Eu estava começando a construir uma base emocional mais estável, menos reativa, mais responsável. E isso muda tudo, porque maturidade não é perder leveza, não é virar amargo, não é abandonar sonhos. É aprender a sustentar o peso das próprias escolhas. E isso exige treino diário. A escolha dolorosa que me fez evoluir não foi grandiosa, foi repetitiva. Foi acordar cedo quando eu queria dormir mais. Foi estudar quando ninguém estava cobrando. Foi economizar quando eu queria impressionar. Foi ouvir críticas sem transformar tudo em ataque pessoal. Crescer dói porque exige renúncia. Renúncia do prazer imediato, renúncia do orgulho, renúncia da versão confortável de si mesmo. E eu precisei decidir.
Eu queria continuar sendo alguém divertido, leve, desapegado, mas inconsistente? Ou eu queria me tornar alguém confiável, estável e respeitado? As duas coisas raramente andam juntas no começo. Eu comecei a sentir o peso das minhas escolhas antigas. Amizades superficiais que só existiam na conveniência, hábitos financeiros irresponsáveis, rotina desorganizada, falta de compromisso real com meus próprios objetivos. Nada disso era trágico isoladamente, mas junto era caro. Caro em tempo, caro em oportunidades, caro em autoestima. Porque cada vez que eu falhava comigo mesmo, eu diminuía um pouco a confiança na minha própria palavra. E isso corrói por dentro. Eu lembro claramente de um sábado à noite, em que todos estavam saindo. Eu tinha uma entrega importante para finalizar. A versão antiga de mim teria dito eu mereço. Teria deixado para depois, teria lidado com a consequência na segunda-feira, reclamando do estresse. Mas dessa vez eu fiquei não com raiva, não com sensação de injustiça, mas com consciência. Eu sentei, finalizei o que precisava ser feito e fui dormir com uma sensação nova, integridade. Ninguém aplaudiu. Ninguém viu, mas eu vi. E isso começa a mudar a sua identidade. Porque maturidade não é sobre parecer adulto. É sobre agir com responsabilidade quando ninguém está olhando. Eu comecei a aplicar isso em tudo. No dinheiro, no tempo, nas relações. Se algo me incomodava, eu conversava. Se eu errava, eu assumia. Se eu prometia, eu cumpria. E quando eu não conseguia cumprir, eu não inventava desculpas sofisticadas, eu dizia a verdade. Isso dói no começo. Dói porque expõe suas falhas. Dói porque exige consistência. Mas permanecer imaturo dói muito mais. Dói quando você vê oportunidades passando e sabe que não está preparado. Dói quando as pessoas não te levam tão a sério quanto você gostaria. Dói quando você sente que poderia estar mais longe, mas repetiu os mesmos padrões. A dor do crescimento é aguda. A dor da estagnação é crônica e eu escolhi qual dor suportar. Teve um momento em que percebi que minha vida estava mais organizada, mais sólida, mais alinhada, não perfeita, mais estruturada. Eu não estava mais reagindo a cada emoção como se fosse um vendaval. Eu conseguia pausar, refletir, decidir. Isso é maturidade, não é frieza. É estabilidade. Eu ainda sinto medo, ainda erro, ainda me frustro. Mas agora eu não uso isso como desculpa para retroceder. Eu uso como sinal de ajuste. E deixa eu terminar isso com algo importante. Eu sei que crescer pode parecer pesado demais. Principalmente se você olha para a sua vida agora e vê bagunça, impulsividade, decisões que você gostaria de apagar. Eu sei como é sentir que você perdeu tempo, que poderia ter começado antes, que talvez já devesse estar em outro lugar. Respira. Culpa excessiva também é imaturidade disfarçada. Ela paralisa, ela dramatiza, ela foca no passado como se isso fosse resolver o presente. Crescer começa hoje, não com uma revolução barulhenta, mas com uma decisão silenciosa. Você pode decidir ouvir mais e reagir menos. Pode decidir cumprir pequenas promessas diárias, pode decidir cortar um hábito que te enfraquece, pode decidir enfrentar uma conversa que você vem adiando. Pequenas decisões constroem caráter, e caráter sustenta sonhos. Você não precisa virar outra pessoa amanhã. Você precisa parar de reforçar a versão que te mantém pequeno. Sim, vai doer. Vai doer dizer não, quando todos dizem sim. Vai doer assumir erro. Vai doer escolher disciplina quando a distração parece mais divertida. Mas essa dor passa. O que fica é força. O que fica é respeito próprio. O que fica é confiança construída. E quando você começa a sentir orgulho não do que você aparenta, mas do que você sustenta, algo muda profundamente. Você deixa de buscar aprovação o tempo todo. Você deixa de reagir a qualquer crítica. Você começa a caminhar com mais firmeza. Crescer dói, mas permanecer imaturo custa sua paz. Custa seu futuro. Custa a vida que você poderia viver. Então escolha a sua dor. Eu escolhi a do crescimento. E foi a melhor decisão que já tomei. Se você gostou do meu conteúdo, curta,
comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.